5:40. A partir do versículo 40, eu quero que você preste atenção na palavra de Deus, que você observe bem se o que vai ser falado nessa noite é aquilo que está escrito mesmo. Porque a palavra de Deus, ela não precisa de up, como se fala hoje em dia, de dar uma melhorada. A palavra de Deus não precisa disso. A palavra de Deus não precisa de incrementação, não. A palavra de Deus em si, ela é suficiente. Então, quando a gente fala da palavra de Deus, é suficiente. Aliás, a primeira regra de interpretação bíblica, chamada de hermenêutica, é justamente a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia a si mesmo se explica. Então não precisa, as crianças estão brincando de joguinho aqui na frente. Então a gente não precisa ficar falando de coisas que a Bíblia não diz. Mas eu quero que você fique atento à palavra de Deus. E que você leia comigo e deixe a sua Bíblia aberta. Porque aí você vai vendo se o que o pastor está dizendo é realmente aquilo que está escrito. Amém? Amém. Então vamos ler. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando Jesus ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga e disse: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram maravilhados, e lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Nós vamos meditar nessa noite sobre um pai abençoado. Diga comigo: um pai, mais uma vez, um pai abençoado. Primeiro, um pai, para ser abençoado, ele tem que ser uma bênção. Se eu não for uma bênção, não faz sentido eu ter sido abençoado. Ser bênção é uma consequência de eu ter sido abençoado. Todas as coisas que Deus nos dá com conexões. Então, se eu recebi uma bênção de Deus, eu tenho que ser uma bênção também. Então, ser abençoado é uma consequência. Ser uma bênção
é uma consequência de ter sido abençoado por Deus. É exatamente essas coisas que nós estamos vendo e percebendo nos dias de hoje, que algumas pessoas, elas, apesar de receberem algo de Deus, elas não transmitem aquilo que receberam. Elas até são abençoadas, mas a sua bênção não perdura, não continua. E por que não continua, pastor? Porque elas não estão dispostas a serem uma bênção. Eu só vou receber uma bênção real de Deus se eu estiver disposto a estabelecer conexões. Nós somos uma conexão e precisamos entender a necessidade de sermos usados assim. Para uma água fluir bem para todos os lugares de uma casa, existem várias conexões. Existem joelhos, existe a encanação, existem as curvas, existem diversos ali acessórios que estão auxiliando para aquela água chegar. Assim são as bênçãos de Deus. Elas vêm com conexões. O nosso corpo é cheio de conexões. Nós temos veias que conectam-se umas às outras e elas vão levando sangue para o nosso corpo inteiro. Não é assim? Então eu preciso entender esse princípio de Deus. Não adianta eu querer receber uma bênção se eu não quero ser uma bênção. Por isso que Deus falou com Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Olha a responsabilidade que Deus transfere para Abraão. Abraão, sê tu uma bênção, e tu serás uma bênção. Porque tem gente que só quer ser abençoado, só quer venha ao vosso reino. Não. A Bíblia diz que esse homem chamado Jairo era um homem de conexões. Era um homem que costumava estabelecer conexões. A Bíblia diz que ele era o principal da igreja judaica. Ele era o príncipe. Ou seja, era ele quem cuidava de tudo. Era ele que era o responsável pela igreja. Um homem altamente religioso. Mas esse homem altamente religioso, em toda a sua posição religiosa em Jerusalém, esse homem tinha a sua filha muito doente, uma adolescente de 12 anos. Essa menina ficou doente de tal forma que já estava para morrer, não tinha mais jeito. Ele já tinha levado essa menina para todo canto. Ele já tinha levado essa menina para o hospital Prado Valadares. Ele já tinha levado essa menina para Salvador, não tinha dado jeito. Ele já tinha levado essa menina lá para São Paulo, não tinha dado jeito. Já tinha levado para todo canto, se fosse hoje. Mas ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus ia desembarcar de uma viagem que ele fez com os discípulos. Jesus havia feito uma viagem de barco, e quando Jairo ouviu dizer que Jesus ia desembarcar nas proximidades do mar da Galileia, a Bíblia diz que foi uma grande multidão. Leia o versículo 1 comigo de novo. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam. Então Jairo também estava esperando. Estava esperando para quê? Porque ele tinha uma finalidade, um objetivo, que era salvar a sua filha. Então ele foi lá. Ele estava junto com a multidão. Mas na hora que Jesus salta do barco, o que é que Jairo faz? Jairo é o primeiro a encontrar Jesus. Eu estava meditando nessa passagem, imaginando, Jairo devia estar assim: olha, quando ele chegar, quando ele desembarcar, o primeiro que vai falar com ele sou eu. Porque diz a Bíblia, no versículo 41, e eis que chegou um homem de nome Jairo. No meio de uma multidão, 10, 15 mil pessoas querendo falar com Jesus. Jairo já ficou ali perto da praia. Quando alguém desce do barco, o barco não vai até na areia, o barco fica um pouquinho mais afastado, não é assim? Quando Jesus chegou, Jairo já estava lá e disse: Senhor, eu tenho um pedido a te fazer. E ele se prostra diante de Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus. Ele era um homem altamente religioso. Ele joga fora os seus conceitos, ele joga fora os seus preconceitos, porque os judeus daquela época
os romanos que dominavam os judeus, eles não gostavam de Jesus. Mas Jairo, que era um homem religioso da sociedade judaica, ele joga os seus preconceitos fora e se prostra diante de Jesus. Diz a Bíblia aqui no verso 41, que ele se prostrou aos pés de Jesus. Vejam o que um pai faz por um filho. Ele se prostra aos pés de Jesus, e ele roga a Jesus, pedindo o quê? Que Jesus vá à sua Pai. Se você é um pai abençoado, e você é uma bênção, você está sempre disposto a levar Jesus para a sua casa. Tem gente que leva todo tipo de gente para a casa dele, menos Jesus. Faz uma festa, convida todo mundo, menos Jesus. Vocês lembram das bodas de Caná da Galileia? Eles convidaram muita gente, mas eles não esqueceram de convidar Jesus. Quando acabou o vinho, no meio da festa, Jesus estava lá. E aí o milagre aconteceu. E a alegria que tinha acabado retornou. Por quê? Porque eles convidaram Jesus para a sua casa, para a sua festa. Nós não podemos fazer nada, meus irmãos, nada, sem a presença de Jesus. Jairo estava decidido. Ele foi lá e ele queria que Jesus fosse à sua casa curar a sua filha. Só que, enquanto Jairo pede, quando ele pede, Jesus disse assim: eu irei, eu vou. E Jesus começa a andar na direção da casa de Jairo. Só que nesse momento aparece uma mulher que tinha um fluxo de sangue, já há 12 anos também. 12 anos tinha a filha de Jairo, e 12 anos tinha essa mulher que estava com esse fluxo de sangue. Você imagina minha irmã, que está aqui nessa noite, uma mulher sangrando durante 12 anos, que também já tinha gastado todos os seus haveres, os seus bens com os médicos, e de nada tinha adiantado. Ela também saiu de casa querendo falar com Jesus. Ela também tinha um objetivo. E de repente, Jesus passa, e ela não toca no corpo de Jesus, porque era proibido uma mulher menstruada tocar num homem. Ela era considerada imunda. Naquela época era assim. E quando Jesus passa, ela não toca no corpo de Jesus, mas ela tinha consigo assim: se eu tão somente tocar na orla do vestido dele, eu vou ficar curada. E quando Jesus passa, ela toca na orla do vestido de Jesus. Jesus para tudo, porque ele sentiu que saiu um poder diferente dele. Veja que quando você toca na orla de Jesus, mesmo sem tocar nele diretamente, o que é que acontece? Você recebe poder. Porque ela não tocou com a mão, ela não tocou apenas com seus dedos, ela tocou com a sua alma. Nós precisamos aprender a falar com Deus com a nossa alma, e não apenas com o nosso corpo. Aliás, meus irmãos, essa é uma verdade cada dia mais premente. Nós precisamos chegar nas pessoas com a alma. Você, marido, antes de você penetrar a sua esposa com o corpo, com o seu órgão genital, penetre-a com a alma. Porque não adianta penetrar só com o órgão genital. Nós precisamos entender o princípio de Deus. Deus deseja que nós entendamos esses princípios. São princípios espirituais. E aquela mulher, ela entendeu. Ela toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, Jesus para. E Jairo, pastor, nessa história, estava como? Esperando. Jairo estava esperando. A filha dele estava morrendo. Jairo estava na frente da fila. Ele pegou a senha primeiro. Ele foi chamado primeiro. Agora Jesus para tudo para perguntar quem tocou nele. E agora a filha de Jairo está esperando. E Jairo perto de Jesus. Ele não saiu de perto de Jesus. Mesmo Jesus cuidando de outra pessoa, ele não foi murmurador. Ele disse: Jesus, espera aí, Senhor, eu estava na frente. Essa mulher aí, ela pode esperar. Eu estava na frente, então eu quero prioridade. Ó Senhor, eu sou o principal da sinagoga. Eu
principal da sinagoga. Então, o Senhor deu uma prioridade para mim. Jairo não disse isso. Jairo apenas ficou perto de Jesus. É o que está escrito na Bíblia. Daqui a pouco a mulher se apresenta porque não pode mais se ocultar. Os discípulos já haviam dito: Senhor, como é que o Senhor quer descobrir quem te tocou aqui no meio dessa multidão? Não tem como não, Jesus. Os discípulos deviam estar fazendo até uma espécie de cordão de isolamento, né? Um cordão de isolamento, para Jesus ficar mais tranquilo. Mas não tinha jeito, era muita gente. Jesus disse: alguém me tocou diferente. E a mulher, de repente, ela confessa. Observe que ela só recebe a bênção de verdade quando ela confessa que foi ela quem tocou em Jesus. Quando ela resolve assumir aquele ato. Nós precisamos aprender, irmãos, a assumir os nossos erros diante de Deus. Quando nós assumimos os nossos erros diante de Deus, então Deus libera a bênção para nós. Isaías capítulo 59, versículo 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos veja, os seus ouvidos para que não ouça. A Bíblia diz isso por quê, pastor? Porque os nossos pecados nos separam de Deus. Aquela mulher confessa então, e depois da confissão, Jesus disse para ela assim, ela esperava que Jesus desse uma bronca nela, mas Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, vai-te em paz, a tua fé te salvou. E justamente na hora que a mulher recebe a bênção, chega um mensageiro para Jairo: ô Jairo, seu Jairo, ó, eu vim aqui lhe trazer uma notícia. Não precisa mais o senhor incomodar o mestre não, porque sua filha morreu. Tem gente que adora dar uma notícia ruim. Tem gente que anda quilômetros para dar notícia ruim. Sabe por quê, irmãos? Porque quer causar no outro uma tristeza. Esse homem, ele foi dar a notícia, chegou assim esbaforido naquela hora, deu a notícia para Jairo, mas Jairo estava perto de Jesus. Alguém chega e diz: Jairo, não adianta mais, ela já morreu, a menina já morreu. E Jairo então, perto de Jesus, Jesus ouve o que estava sendo falado. Jesus pega na mão de Jairo: Jairo, não temas, creia somente que ela será salva. Jairo faz o quê? Jairo vai questionar: é porque o senhor não foi na minha casa, porque o senhor ficou falando com esta mulher, porque o senhor fez isso, eu tinha prioridade. Irmãos, a murmuração impede a bênção. A murmuração nossa impede a bênção de Deus. Jairo naquela hora, ele poderia ter dito isso se ele fosse um murmurador, um Marta da Bíblia, como Marta e Maria. O senhor não foi, agora minha filha morreu. O senhor acha agora que vai acontecer o quê? Se o médico legista já disse que ela morreu, já está morta. Jesus disse: não temas, creia somente. E Jesus continuou indo para a casa de Jairo. A menina está morta, mas a vida está indo na direção da casa de Jairo. Jesus então entra na casa de Jairo e fala assim: está cheio de gente. Aí Jesus fala assim: a menina não está morta não, ela está dormindo. E o povo que estava chorando, o povo que estava chorando, agora começa a rir. Será que esse choro não era um lágrimas de crocodilo? Porque como é que a pessoa vai do choro ao riso de repente? Como isso pode acontecer, irmãos? Então Jesus, quando percebe aquela atmosfera negativa espiritual, olha, vou te dizer uma coisa da parte de Deus: quando você quiser ser abençoado por Deus, cuidado com as pessoas que estão perto de você, dentro da sua casa, elas podem te atrapalhar. Quando Jesus chega, ele sente a atmosfera ruim. Jesus poderia muito bem dar um espetáculo ali, porque ele pode tudo. Jesus poderia ter chamado, se fosse hoje,
todas as redes de TV, olha, venham todas filmar, ao vivo, via satélite. Olha, venham filmar aqui para daqui a pouco vocês já colocarem aí nas redes sociais. Por quê? Porque eu vou fazer esse milagre. Jesus não faz isso. Jesus manda sair todo mundo. Manda sair todo mundo que ia atrapalhar. Ele diz assim, fora todo mundo. E Jairo diz, fora todo mundo. Eu posso mais imaginar os amigos de Jairo. Mas Jairo, você é meu parceiro. Não, fora. Porque Jesus disse que é fora. Irmãos, a Bíblia não diz tudo. Deus conta com a nossa inteligência. Então Jesus manda sair todos os que estavam ali. Ali havia muitos amigos de Jairo e da família. Mas Jairo, que falta de consideração é essa? Chega esse homem aí que ninguém conhece e agora manda sair todo mundo. Como é que é isso? Jairo disse não. Se Jesus mandou, saia. Então quero te dizer nessa noite, aquelas pessoas que fazem parte da sua vida, que não agradam a Deus, mande sair, senão você não será abençoado. Aquelas pessoas que não devem estar na sua casa, até que elas se transformem, você precisa deixar do lado de fora, e deixar Jesus do lado de dentro. Foi o que Jairo decidiu. Ele decidiu trazer Jesus para o lado de dentro da casa dele. Aí só ficou, até os discípulos ficaram fora. Só entraram com Jesus Pedro, Tiago e João. Tomé deve ter ficado doido para entrar. Oh Jesus, não, você está fora. Porque Tomé, já sabe como é, né? É incrédulo. Era incrédulo. Jesus deixou Tomé, deixou Filipe, deixou Mateus, deixou Bartolomeu, todo mundo de fora. Aí quando todo mundo saiu, só Jesus, Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina, Jesus pega a menina pela mão que estava morta, declarada morta. Menina, eu te digo, levanta-te. Pegou a menina pela mão e a menina se levantou na vista de todos, diz a Bíblia. Nós acabamos de ler. Naquela hora, o espanto toma conta de todos. E Jesus, para que eles não ficassem até pensando que era uma alma penada, Jesus disse assim, olha, faz aí o que ela gosta e dá para ela comer. Porque comer é uma das provas que a gente está vivo, né, irmãos? Quem não está vivo não come. Você viu um morto comer? O morto não come. Jesus então manda dar comida a ela e ela senta e começa a comer. E todo mundo vendo que era realmente aquela menina que estava comendo. E o milagre acontece naquela família. Sabe por quê? Por causa da decisão de um pai. Pai, a responsabilidade diante de Deus, espiritual, não apenas material, mas a responsabilidade espiritual é sua, com a sua família. De trazer à sua família, os ensinamentos de Deus. De fazer com que os filhos, com que os netos, com que na sua casa sejam coisas de Deus. Diz a Bíblia que Abraão foi um homem abençoado, patriarca. Isaac foi abençoado, Jacó foi abençoado. De Jacó vieram as 12 tribos de Israel. José foi uma bênção, espalhou bênção onde ele andava. Teve os seus filhos e seus filhos foram bênçãos. Mas o que é que nós estamos pensando hoje para os nossos filhos? Só que eles estudem nos melhores colégios, nas melhores universidades? E o que será dos nossos filhos quando essa vida biológica terminar? O que será da minha vida, da sua vida, quando essa vida nossa não mais puder existir? Questão de inteligência, gente. Se eu preparo meu filho para uma vida social, eu procuro prepará-lo da melhor maneira, para que ele seja alguém na vida. Eu preciso ser inteligente o suficiente para preparar meu filho para a eternidade. Uma vida social de 70, 80, 90, muito pouca gente vive 100 anos hoje em dia, é nada perto de uma eternidade. Irmãos, é uma constatação lógica. Isso é lógico. Daqui a 3 ou 4 gerações, ninguém lembra mais da gente, ninguém vai saber quem fomos nós. É uma constatação sociológica. Não vai saber por quê, pastor? Porque você não lembra do seu trisavô, do seu
quarto avô, do seu quinto avô, do seu sexto avô, você não lembra. Então daqui a um tempo você vai ser o quarto avô, o pentavô, daqui a uns dias. Se Jesus não voltar agora, daqui a uns dias nós cairemos no mar do esquecimento social. Mas se nós preparamos as nossas vidas espirituais, se nós cuidamos dos nossos filhos, de deixar a nossa vida espiritual, de levar Jesus para a nossa casa. Olha o que Jairo fez. Um pai abençoado, ele leva Jesus para a sua casa. Um pai abençoado faz como Jairo. Ele não vai procurar pessoas no lugar errado, não. Um pai abençoado, se precisar, ele desagrada até alguns amigos que querem apenas aquele momento de festa. Aqueles amigos que aparentemente estão chorando, mas não estão chorando com a alma. Naquela época, havia choradores que eram contratados para chorar nos velórios. Era assim antigamente. Você quer quanto para chorar? Eu cobro R$100 por cada hora de choro. Era assim mesmo, gente. Está na história isso. Eu cobro R$100 por hora. E tem gente, você sabe, tem gente que chora. Mesmo sem sentir, ele chora. Você vai pagar, pode chorar, ele chora à vontade, ele chora. Antigamente era assim, porque a Bíblia diz que os pranteadores estavam lá, e todos choravam e pranteavam, e Jesus disse: não choreis. Eles começaram a rir. Olha que antagonismo, que situação. Como é que eu estou chorando, agora eu vou rir? Então eu não estava chorando de verdade, eu estava chorando como um profissional do choro, e ri como um profissional do riso. Mas Jesus chama naquele momento, manda que todo mundo saia. Por quê? Porque Jairo teve responsabilidade. Ele procurou a Jesus para levar a sua filha, levar Jesus na sua casa. Um pai que tem responsabilidade é um pai que recorre a Jesus nos momentos de crise. Foi o que Jairo fez. Um pai de responsabilidade é o que leva Jesus para a sua casa. Não leva pessoas, não leva coisas, não leva situações. Hoje em dia as famílias estão sendo bombardeadas, porque muitos pais pegam um filme pornográfico e levam para sua casa. Muitos pais pegam coisas, drogas e levam para sua casa. Muitos pais levam amigos pederastas para sua casa. E por que a família está sendo assim vilipendiada como hoje em dia, meus irmãos? Está sendo assim, pastor, porque muita gente está levando o que não presta para dentro de casa. E dentro de casa, entenda não apenas aquelas 4 paredes que tem lá, mas dentro da sua vida. Dentro da nossa vida precisa estar a bênção de Deus. Nós precisamos levar Jesus para a nossa casa. E é o que Jairo faz. E quando ele chega lá, enfrenta a oposição, porque tinha uns amigos dele. E ele diz: não, vocês fora. Não, fora. Não, fora. Agora Jesus chegou na minha casa. Se Jesus chegou na minha casa, agora tudo vai mudar. Vocês imaginam aquele povo que estava do lado de fora, quando viu a menina levantar, a menina sair? Uns devem ter corrido, né? Outros ficaram admirados. O que foi que ele fez que ressuscitou a menina? O que foi que aconteceu? Você pode ter a mais absoluta certeza que é assim que funciona. Na atmosfera espiritual, se você tiver coisas na sua casa que vá trazer maldição, que vá trazer malefício, você vai ser prejudicado. Eu já contei aqui na igreja. Há algum tempo atrás, fui na casa de uma pessoa aqui no Mandacaru, e quando eu cheguei na casa dessa pessoa, uma moça estava manifestada, endemoniada, com entidade, com várias entidades, porque a Bíblia diz que na época de Jesus também existia isso. Os demônios se manifestavam. E quando eu cheguei naquela casa, estava a pessoa endemoniada no meio, alguns parentes ao redor, e a pessoa manifestada, que não era aquela pessoa, dizendo de cada um que elas estavam fazendo: você nem venha falar comigo, porque você eu conheço, é assim, assim, assim. Aí, quando eu cheguei na casa, eu falei assim: gente, faz o seguinte, vocês desçam para o outro compartimento da casa, um compartimento mais baixo, vá para o outro compartimento e deixa que eu fique aqui sozinho com ela. Sabe o que aconteceu?
demônio parou de falar. Parou de falar por quê, pastor? Porque o pastor é santo, mais santo que os outros? Não. Parou de falar porque ele estava se alimentando dos erros, daquilo que existia dentro de casa, que estava traindo maldição para aquelas pessoas. Então, o demônio foi expulso em nome de Jesus. Saiba que os nossos erros alimentam o diabo. Isso é espiritual, gente, é vida espiritual. É que tem pessoas que são cartesianas, elas acreditam apenas naquilo que elas podem mensurar, naquilo que elas podem, fazer contas. Mas a Bíblia diz que isso existe. É um mundo espiritual, é uma atmosfera espiritual que existe. E essa atmosfera existia na casa de Jairo. Talvez a morte desta menina, talvez a doença desta menina estava acontecendo por uma atmosfera espiritual. E existem situações que acontecem por uma atmosfera espiritual. O que é que nós devemos fazer, pastor? Fazer como Jairo, convidar Jesus. E se Jesus for na nossa casa, e lá na nossa casa, na nossa vida, ou na nossa casa mesmo, encontrar coisas que ele não vai gostar, que ele tem que tirar, você será capaz de tirar? Você tem que ser capaz de tirar. Você precisa ser corajoso e corajosa o suficiente. Você já reparou? Quando a pessoa aceita Jesus, resolve andar no caminho de Jesus, muitos logo, amigos, se afastam de lá. Você agora é crente, é? Não bebe mais? Bebo água, refrigerante, suco. Você não vai dar certo andar com você mais não. Eu sei que muitos aqui, depois que se converteram, alguns amigos, aí o que é que você vai fazer? Você ama seu amigo, você gosta do seu amigo, você vai simplesmente deixar de ter vida social com ele? Não, porque Deus não nos chama para sermos seres antissociais. Você vai manter a vida social com ele até onde não contraria a sua fé, até onde não vai violentar a sua vida espiritual. E dentro desse limite, você vai influenciá-lo. Você vai abençoar a vida do seu amigo, abençoar a vida do seu parente, abençoar a vida da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Foi o que Jairo fez, gente. Jairo chamou Jesus, foi lá, Jairo tomou uma decisão completamente diferente na vida dele. Um pai abençoado é um pai que não leva o que não presta para dentro de casa. É um pai que chama Jesus para sua casa. É um pai que, se precisar, ele se desfaz de algumas amizades temporariamente para agradar a Jesus. Tem aquele ditado que diz: diga-me com quem andas, que te direi quem és. Então, Jairo estava andando com algumas companhias que espiritualmente para ele não eram boas. Na hora que Jairo se desfaz, não, agora eu vou mudar. Jesus chega na casa dele e faz uma transformação. Amém? Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Jesus é aquele que entra na nossa casa e entra na nossa vida. Gostaria que você fechasse os seus olhos e que você pensasse na sua vida de pai, ou você mãe de mãe. Você tem chamado Jesus para a sua casa, para a sua vida, ou você tem apenas chamado os amigos? Aqueles amigos que lhe chamam até para algumas coisas ruins, que o Espírito Santo até toca no seu coração: não faça, mas você faz. Jesus está falando com você, mas você muitas vezes acaba obedecendo os amigos e desprezando a vontade de Jesus. Hoje Jesus, nessa noite, da mesma maneira que ele entrou na casa de Jairo, ele quer entrar também na sua casa, na sua vida. Ele quer ressuscitar sonhos que estão já mortos. Assim como aquela menina estava morta, o sonho de Jairo estava morto. Ele lutou tanto pela sua filha, mas recebeu a notícia que ela estava morta. Ainda que os nossos sonhos aparentemente estejam mortos,
Se nós estivermos perto de Jesus, Jesus diz: não temas, crê somente, e Ele ressuscitará. Oh Deus, aqui, Senhor, nós estamos na Tua presença. Ó Pai, aqui nós estamos na Tua presença para Te adorar. Aqui estamos, Senhor, para Te buscar. Aqui estamos, Senhor, para Te bendizer, meu Pai, e pedir, Senhor, que a Tua bênção seja sobre nós. Assim, Senhor, como o Senhor entrou na casa de Jairo e mudou completamente a vida dele, a história dele, Senhor, quando ele resolveu se despir de si mesmo, quando ele resolveu jogar fora a sua vida antiga e resolveu trilhar por um novo caminho, o Senhor tocou na vida dele, Jesus. Eu sei, Senhor, que muitos pais e muitas mães aqui também se comportam como Jairo, Senhor. Estão como Jairo, Jesus. Eu quero te pedir nessa noite, Senhor, entra na casa dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor. Eu não sei, Senhor, o estado que se encontra aquela casa. Eu não sei, Senhor, o estado que se encontra essa vida agora, Pai. Mas de uma coisa eu sei: o mesmo Jesus que estava naquele dia de Jairo está aqui hoje neste lugar. É o mesmo Jesus que opera, é o mesmo Jesus que restaura, é o mesmo Jesus que ressuscita vidas. Oh Senhor, seja bendito o Teu nome, seja exaltado e glorificado o Teu nome, Senhor. Bendito, bendito seja o nome do Senhor. Toque em cada vida, Senhor. Opera, Senhor, em cada vida, Deus, em nome de Jesus. Como uma criança sempre faz quando se atira para o Pai, desejo tanto assim ser eu. Oh meu Deus, não permanece triste, é feliz só por existir. Glória, 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 glória a Deus, feliz só porque existe. Desejo tanto assim ser eu. Oh meu Deus, eu quero viver para sempre nos braços de Deus. Eu quero viver para sempre nos braços de Deus.
celestiais, as bênçãos celestiais, Senhor, estejam agora entrando naquela casa. Senhor, acampa o teu anjo ao redor daquela casa, Senhor. Coloca teu anjo, Senhor, em cada canto daquela casa, meu Deus, com a espada desembainhada, para proteger os teus filhos, para, Senhor, livrar de todo e qualquer mal. Senhor, que nós tenhamos uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana de livramento, Senhor. Que seja assim, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ei, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. É minha vitória virá. Nossos visitantes, que Deus abençoe todos vocês. Essa casa é de vocês. Esteja sempre aqui. Serão sempre bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Que a graça de Deus Pai, a comunhão do Deus Filho, a consolação do Divino Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém. Vão em paz. Deus abençoe em nome do Rei Jesus.